Bom, obrigada pessoal, bom dia, obrigada pessoal aqui da plateia, obrigada Marcelo, Daniel, Luiz. Primeiro eu gostaria aqui de contextualizar, né, trazer um pouquinho das informações. A RPL é a processadora líder do varejo nacional, com mais de 70 grandes varejistas, 20 bilhões de reais processados e 250 milhões de transações no ano. E é uma parceira da Assurant já de longa data, e hoje a gente também vai apresentar um pouco para vocês o fortalecimento dessa parceria. A Assurant é líder global em proteção, presente em 21 países, e abre uma nova fronteira hoje de monetização e fidelização para todo o ecossistema. Eu inicio aqui perguntando para você, Daniel. A gente está vendo cada vez mais varejistas se tornarem banco amigo do cliente, né? A gente sabe que seguradora sempre foi muito próxima aí de varejistas, mas essa relação hoje ela está cada vez mais forte, e porque a gente também vê que o cliente tem essa relação já de crédito muito bem estabelecida com os varejistas. Seguros integrados agora faz parte dessa, é uma estratégia, faz parte dessa transformação? Bom, primeiro, Mais próximo. bom dia para todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Então, primeiro, obrigado pelo convite, pela participação. Marcelo, de longas datas, Luiz, Tarsila, obrigado pela condução. E sim, a resposta hoje é uma estratégia extremamente clara. Eu acho que vai muito do valor da retenção do cliente, olhar muito a jornada, não só o produto, mas a jornada como um todo. Então, quando a gente fala de seguros embarcados, a gente não está falando de um seguro, de um produto que a gente... Antigamente a gente tinha muito isso. Eu acho que o conceito principal da longa parceria que a gente tem com os varejos, principalmente, ela vinha com o seguro, era ofertado após a compra de um produto. Hoje em dia a gente vê que ele está dentro da jornada do cliente. Então, é muito mais parte da jornada do que propriamente um seguro. Então, quando, o que ele precisa e o que vai agregar para ele, eu acho que é o principal valor. Não simplesmente falar, olha, eu tenho esse produto. Então, hoje a gente cria esse ecossistema todo para conseguir trazer para o nosso consumidor, que é o consumidor do nosso cliente, uma melhor experiência dentro da jornada toda. Legal. E eu acho que nessa jornada, como você falou, antigamente a gente olhava a venda, hoje a gente vê a jornada como um todo, inclusive o pós-venda, né? Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, porque estava até conversando mais cedo com uma pessoa, putz, toda hora que ia indenizar o sinistro não indenizava, né? Eu acho que hoje as seguradoras têm uma visão muito positiva de sim, eu quero indenizar o meu cliente para ele ter uma boa percepção do produto, certo? Hoje a gente vem vendo um aumento muito grande da dependência da tecnologia para os clientes, né? Então, hoje em dia, se você perde, por exemplo, um celular por algum problema, você não está perdendo só o celular. Você está perdendo seu trabalho, você está perdendo mobilidade, porque o teu aplicativo de comunicação está lá dentro, você perde toda a tua vida. Então passou de ser simplesmente uma tranquilidade, e sim uma continuidade da tua vida, da tua experiência. Então hoje a gente precisa, ao invés de simplesmente ofertar um produto, entender o que aquele cliente precisa, ter a maior agilidade possível para conseguir dar continuidade à vida dele, não simplesmente ele ter um produto de volta. Então é muito mais complexo. Hoje a tecnologia, quanto mais dependente da tecnologia você for, e a gente vem sendo, a gente vê que tem até um estudo que depois o Luiz vai comentar um pouquinho, e a gente vai dividir com todos, de um material proprietário da Assurant, que coloca que 80% da população ela está muito focada hoje na tecnologia, versus não chegava a 60% a coisa de 4, 5 anos atrás. Então a gente vem entendendo essa mudança, e olhar hoje é muito mais importante o que eu vou ofertar, quando eu vou ofertar e para que eu vou ofertar, e como eu vou ter a continuidade na jornada da experiência. Porque hoje a gente sabe que a venda do produto termina no checkout, mas a experiência ela continua durante toda a jornada de relacionamento do cliente com o varejo, e a gente vai contribuir cada vez mais para que essa jornada seja mais longa e com mais resultado para o consumidor.
E a tecnologia também tem ajudado muito, né, nessa integração, tanto emissor, seguradora, e a gente consegue proporcionar uma experiência muito melhor que o cliente final. Demais, eu acho que o Luiz e o Marcelo também vão abordar daqui a pouco um Sim. pouquinho isso. Acho que essa relação que a gente tem com a RPE vem contribuindo bastante e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer a pergunta para você agora, Luiz. Daniel trouxe, né, alguns números aí, e acho que você tem uma novidade bacana para trazer para a gente. A gente tem muitas informações sobre os seguros, mas acho que quando a gente olha para massificados, não tem um olhar tão grande. Acho que a Assurant tem uma novidade, né? Vocês acabaram de lançar pesquisa global com mais de 11 mil consumidores. Fala um pouquinho dessa pesquisa para a gente, o que os dados trazem aí de expectativa de proteção dos consumidores. Dá um spoiler para a gente. Legal. Primeiro, obrigado, Tarsila, pelo convite, Marcelo, por dividir, Dani aqui. Eu acho que eu vou fazer um cruzamento. A gente estava agora na plenária ali do lado falando de economia, como é que esse varejo está se comportando e como a gente, pessoas que trabalham no varejo já temos um histórico muito de compreender os desafios, mas também prover soluções. Então eu acho que o motivo principal da pesquisa que a Assurant promoveu, e aí só dando alguns detalhes, né, é uma pesquisa global, foi feita em 10 países, praticamente 11 mil consumidores foram pesquisados. Na Latam, México e Brasil participou. E acho que o grande farol que dá pra gente é que o consumidor, primeiro, ele entendeu o que é proteção e esse ecossistema, não está dentro da letrinha, do asterisco, e ele já convive em compreender que ter um programa de proteção, além de ter uma segurança para ele e que inclusive deixa o consumidor mais confiante em comprar mais. Então, por exemplo, o Daniel falou que 80% das pessoas de 4 anos para cá, isso subir 20%, 20 pontos percentuais, entendem que a vida conectada delas cada vez é mais auxiliada pela tecnologia. Só que isso está com os dispositivos como um todo, conectados em casa, o que ele utiliza. E 85% dessas pessoas comprariam mais se tivessem um plano de proteção, seja a oferta na loja física ou de forma embedded, né, integrada no checkout de um marketplace ou de um canal digital. Então, acho que a mensagem principal ele entende que confiança tem a ver também com o produto que a gente está discutindo aqui, que é fazer um programa de seguros com a marca desse parceiro, desse varejo. Que antes de mais nada de confiar na seguradora, ele sabe que quem está distribuindo é o parceiro. Então a gente está falando aqui de mais de 100 empresas de varejo, né, como você falou, todas elas têm a grande responsabilidade. E outro, acho que dado da pesquisa que reforça bastante o que a gente está discutindo, é que, por exemplo, a Assurant tem 18 milhões de clientes no Brasil. É uma responsabilidade enorme e falar disso é falar de massificado. Então como é que a gente, como parceiro do varejo, está presente em 14 mil pontos de venda, mais de 90 parceiros, e em conjunto, e eu acho que o Marcelo vai tocar um ponto nisso, como a gente está co-criando produto, né? Que não é só produto, fidelidade, produto e também a jornada. E no final, acho que só para deixar um pouco desse modelo gente, no momento que a gente está vivendo de economia, ter programa de seguros basicamente é um profit center. Então isso é muito importante. Legal, acho que às vezes a gente fala, né, em seguros massificados, a marca não aparece, então é mais tranquilo. Muito pelo contrário, você tem que ter um reputacional da marca muito grande, porque o varejista tem que confiar em você, porque você está lidando com o cliente que é dos outros, né? Então, eu acho que a gente convida todos para lerem essa pesquisa, entender um pouco mais aí dos consumidores. E Daniel, você acho que já teve acesso, né, a esses números. Queria que você falasse um pouco como que tudo isso que a gente está falando, como isso se traduz em receita efetivamente para o varejista ou para a administradora. Eu acho que eu vou muito em linha com o que o Luiz colocou, que é um conjunto. Então, eu enxergo que a gente tem, eu não falaria tangibilizar só em valor financeiro, e sim no conjunto como um todo, né? Então, a gente tem, por exemplo, a conversão, o que o Luiz colocou na pesquisa, a gente mostra que 96% das pessoas comprariam, teriam a vontade maior de comprar, sabendo que tem alguma proteção por trás, traz mais confiança para ela. 94% das pessoas enxergam a marca como uma marca de valor, 93%, algo próximo disso. 94%
se vê importância naquela proteção, elas tendem a renovar essa proteção, ou seja, transformar o valor da jornada e a retenção desse cliente durante muito mais tempo. Então, olhando a conversão, eu converto mais porque eu consigo dar confiança para o cliente comprar o meu produto. Eu tenho o ticket, então o cliente fica mais propenso a comprar mais, gastar mais. Eu tenho a retenção, que ele continua dentro da jornada, porque o mais difícil é o que a maioria dos varejistas aqui já fizeram, que é ter o cliente. Agora, como é que eu vou extrair mais daquele cliente e trazer mais receita e mais duradoura essa receita? Então, eu acho que é um conjunto. Antigamente a gente olhava simplesmente o valor, quanto que está trazendo financeiramente. Hoje eu acho que é muito mais a jornada e o quanto que aquele produto personalizado para aquele cliente, dentro da jornada, porque é importante, não é o produto não é a jornada que tem que se adequar ao produto, é o produto que tem que ser encaixado dentro da jornada que o nosso parceiro tem. E vocês dois já colocaram, é importante dizer que o cliente final é do nosso parceiro, não é nosso. Isso é difícil. Isso é difícil porque a gente tem cada vez mais que criar um produto interessante para aquele cliente e no final das contas atender na hora da necessidade dele, porque vai aquela jornada, né? O cliente compra, o cliente usa, o cliente precisa do seguro, do serviço, da solução, o cliente volta a comprar de novo e aí vira um ciclo que continua tendo essa fidelização do cliente cada vez maior. Acho que a gente evoluiu bastante, né? Acho que ponto de partida a gente consegue olhar o varejista, olhar se a jornada de venda, se colocar o produto integrado sem considerar por vamos só Exatamente. se virando. E falando de difícil, tudo isso que a gente está falando é muito bonito, muito legal, né? Que sabe um dia os clientes entram na loja para comprar seguro e daí a gente, quem sabe, vende embutido, será que a gente cansa um pouquinho? Mas tem uma dificuldade grande ainda da integração, que de conseguir fazer oferta, né? Até no painel anterior a gente falou sobre a oferta de vendas digital, né? O crítico e o cliente digital, se ele entra em algum lugar para fazer a compra, ele não quer ser direcionado para um call center, ele quer fazer a compra digital e, como vocês mesmos falaram, a venda tem que ser fluida. E às vezes o emissor, né, ele desiste porque tudo isso é muito complexo. Mas eu acho que o Marcelo pode trazer aí pra gente uma novidade, né, Marcelo, de que isso não precisa ser tão complexo assim, né? Queria que você apresentasse pra gente o projeto Scale da UERPE, faço parte também, então vê também o peixe, Marcelo, por favor, apresenta aí pro pessoal o que é o nosso novo projeto Scale da UERPE. Bom, pessoal, primeiro agradecer ao Luiz e Daniel pela presença aqui, acho que contribuindo muito com as informações que vocês estão trazendo e para colocar essa vontade de todo mundo de ter nessas operações a venda de seguro. Né? E essa é uma das pontas mais importantes, né, que a gente fala muito aí de acessibilidade, como que a gente dá acessibilidade para o cliente final, mas como que a gente dá acessibilidade para todos os varejos poderem ter essa operação de forma fluida na sua jornada, que acho que essa é a grande preocupação, né? No painel anterior, a Mariana comentou, né, o que simplesmente para comprar seguros. Ele compra para comprar o produto que aquele varejo está vendendo. E como que a gente consegue colocar no ponto ideal, como o Daniel colocou, né? Não é o produto por si só, mas é como que eu consigo entender que aquele momento é o momento de ofertar aquele produto. Então, pensando muito nisso e trazendo um pouco das discussões que a gente fala de concepção de jornadas junto com a Assurant, né? Como que a gente poderia criar isso? E a gente pensou no Scale, que é uma forma que a gente consegue integrar dentro da jornada de oferta de serviços financeiros, ter os produtos e seguros massificados para os nossos clientes. Então, de uma forma muito simples, muito direta, dentro da própria jornada, onde o cliente já está fazendo o cartão dele, onde o cliente já está escolhendo a forma de pagamento, por que não ter esse seguro? Por que não ter essa facilidade que a gente viu que ajuda muito na relação e na recorrência que esse cliente acaba tendo junto com aquele varejo? E por muitas vezes, os varejistas olham, não, mas essa operação é complexa, eu tenho que fazer negociações mil, eu tenho que mexer na minha infraestrutura para poder vender serviço. E a gente criou um formato onde esse produto já nasce
embedado, já nasce junto com essa jornada, onde o varejo basta ofertar. E ele não tem nenhum custo, nenhum investimento adicional que ele precisa fazer para a plataforma. Basta ele ter esse produto, fazer essa venda, ter esse speech na sua relação com o cliente e ele passa a ter uma receita adicional ao negócio dele, que dentro das margens que a gente opera hoje é o lírio para os olhos, não é? É você poder ter essa operação. E junto a isso, a gente, junto com a Assurance, vem com toda a experiência da melhor forma de fazer, como que a gente pode remunerar melhor a nossa força de vendas para que ele tenha interesse em fazer, qual é o momento ideal de fato de eu falar do produto A, B ou C, ou por muitas vezes, conhecendo essa jornada, discutir dentro de casa e falar, vamos ajustar o produto para fazer desta forma que ele vai ser mais assertivo, vai ser melhor ofertado e melhor recebido pelos nossos clientes. Então, essa é a ideia. A gente aqui está fazendo um pequeno spoiler, mas a gente quer muito que vocês entendam o que a gente está falando, a gente aprofundar isso nessa parceria que já vem de longa data e a gente quer reforçar ainda mais agora. Tarsila, se você me permite, só fazer um comentário para adicionar o que o Marcelo colocou. Acho que é uma coisa muito interessante que você falou de jornada, né? Independente do digital ou do físico, mas todo parceiro, quando não tem experiência ou que quer tombar uma operação de seguros, ele não quer fila em caixa, eu não tenho, às vezes, vendedor especializado, eu quero trabalhar com objeção. Então, acho que essa junção da RPE com a Assurance e via Scale é trazer um plano 360, né? Treinamento, Isso aí. produto, integração, tecnologia. E um case interessante, também tem um time lá de Product Design na Assurance que fez uma pesquisa junto com um parceiro interessante, que ele tinha essa questão, eu não quero fila em caixa. Por quê? O frente loja dele é o mesmo cara que mexe no estoque. A gente tem um dado muito interessante. Quando você tem uma integração sem fricção no PDV, ele consegue vender hoje uma garantia estendida em 1 minuto e 30 segundos. Ele consegue vender um seguro de acidentes pessoais em 30 segundos. Isso é receita na veia, sem fricção e com proposta de valor, porque é 100% transparente. O cliente tem que dar o de acordo pelo WhatsApp ou pelo SMS. Então, só um exemplo para traduzir que poderia E é muito bom, Luiz, porque quando a gente consegue tangibilizar para os nossos clientes o que é isso, fica muito mais perceptível, né? Então, acho que essa é a ideia, né, da gente mostrar que a gente consegue entrar, ajudar o nosso cliente com tecnologia e com experiência, né? Porque não é só colocar lá, tá aqui, agora você pode vender, não. A gente vai estar junto com vocês, com as experiências e trazendo os cases de sucesso realmente para a gente já sair alavancado e não ter aquele tempo de maturação que às vezes leva anos para o cliente chegar no patamar de excelência. Ou seja, o cliente não, o parceiro não precisa ser seguradora. Deixa essa complexidade toda com a gente e o resto ele faz, que é trabalhar o cliente dele. É isso. Porque ele já coisa mais difícil, né? Que é ter o cliente. É isso. Exatamente. A gente trabalha no que a gente sabe, deixa ele fazer o dele e todo mundo acaba ganhando nessa parceria, né? A gente está chegando no final, eu agradeço muito a cada um de vocês. E uma mensagem final aí, Luiz, para todo mundo que está com a gente aqui. Bom, só tem notícia boa. Então, considerando notícias boas, a gente também, em conjunto com vocês, disponibilizou a nossa pesquisa, chama Connected Consumer Trends. Então, ele tem um farol, mostra muito sobre a antecipação do que a gente fez essa pesquisa em mais de 10 países. Ali tem um farol, ou seja, um direcionamento, um caminho de como o consumidor está esperando ser ofertado. Porque interesse ele tem, ele não acorda querendo comprar seguro, mas é o nosso papel ser o propulsor disso. Obrigado. Bom, a mensagem, eu acho que o cliente já está conquistado. Quanto mais valor que eu consigo ajudar o nosso parceiro a extrair desse cliente, lembrando mais uma vez, a venda finda no checkout, mas a experiência não. Acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente ouve muito falar que a gente precisa das receitas adicionais para valorizar nossos varejos. Então, estamos aqui para ajudar, né? Aprender com vocês, porque cada jornada tem a sua experiência específica e a gente quer junto ajudar vocês a alavancarem seus negócios. Então, contem com a gente vai estar aqui durante o evento todo, mas não só durante o evento, né? Quando vocês quiserem, estamos aí à disposição para a gente falar um pouquinho mais e fazer novas parcerias.